Dando continuidade ao nosso estudo sobre a nutrição mineral de plantas, nessa videoaula nós vamos entender exatamente o que são os nutrientes minerais e quais são esses nutrientes minerais que a planta tanto precisa para o seu crescimento e desenvolvimento. E para a gente entender o conceito de nutriente mineral, nós precisamos conhecer o conceito de essencialidade. O que é essencial? É aquilo que é imprescindível, que é crucial. Sem aquilo, nada vai acontecer. E em 1972, Epstein e seus colegas fizeram uma proposição de critérios de essencialidade com relação aos nutrientes minerais. E o que eles propuseram depois de longos estudos? O primeiro critério de essencialidade é que a planta não completa o seu ciclo de vida na ausência daquele elemento. Ou seja, se aquele elemento estiver faltando, a planta, em alguma das fases do seu crescimento e desenvolvimento, não vai conseguir completar. Ou vai ter problemas na hora de germinação, ou vai ter problema no crescimento vegetativo, ou vai ter problemas no florescimento, ou vai ter problemas na formação da semente. Seja aonde for, em algum momento aquele nutriente vai fazer falta. Então, se ele está presente, a planta completa o seu ciclo de vida. Se ele não está presente, a planta não completa o seu ciclo de vida. Então, ele é essencial para as plantas. E o segundo critério, que está diretamente relacionado com o primeiro, é que esse elemento químico ele é constituinte ou faz parte de alguma molécula que é essencial para as plantas. Então, a planta não completa o seu ciclo de vida justamente porque aquele elemento químico ele faz parte de algum processo ou faz parte de alguma molécula que é essencial para a planta completar o seu ciclo de vida. Exemplo disso, potássio. Uma das participações do potássio que nós já sabemos é no controle da abertura e fechamento estomático. Se a planta não tem potássio, ela vai ter sérios problemas para controlar a sua abertura e fechamento estomático. Então, uma planta que tem ausência absoluta de potássio, ela não tem como abrir os seus estômagos. Então, a planta não vai sobreviver. Isso não existe na natureza, tá, gente? Potássio a planta vai encontrar na natureza. Mas, digamos, numa situação hipotética, trabalhando em condições controladas com solução nutritiva, e se você tirasse o potássio, a planta ia ter problemas no controle da abertura e fechamento estomático. Isso é um elemento químico participando diretamente de um processo. E um elemento químico participando da estrutura de uma determinada molécula. Eu vou dar um exemplo que nós já vimos na disciplina. Nitrogênio. Nitrogênio faz parte da estrutura das moléculas de clorofila A e B, porque ele faz parte do anel porfirínico. Ele é constituinte dos anéis heterocíclicos do anel porfirínico das moléculas de clorofila. Então ele participa da estrutura de moléculas que são importantes para a planta captar a luz. Na ausência de nitrogênio, a planta não vai ter produção suficiente de clorofilas. Então ela vai sentir os efeitos negativos da falta de clorofila. Então o nitrogênio vai afetar a taxa fotossintética. Então nós vimos dois exemplos. Um de um elemento químico participando de forma iônica de um processo e outro de um elemento químico participando da estrutura de moléculas. E todos esses processos e moléculas são essenciais para a planta. Então, segundo os critérios de essencialidade, 1. A planta não completa o seu ciclo de vida na ausência daquele elemento. E 2. Aquele elemento químico ele faz parte de um processo ou de um constituinte de uma molécula importante para um processo fisiológico das plantas. E isso aqui é extremamente importante que vocês entendam. Todo nutriente mineral ele é um elemento químico, mas nem todo elemento químico ele é um nutriente mineral. Elementos químicos são as substâncias que participam da tabela periódica. E na tabela periódica nós temos aproximadamente 110 elementos químicos. Mas desses 110 elementos químicos, aproximadamente 17, esse número pode oscilar um pouco, são considerados essenciais. Então, todo nutriente mineral ele é um elemento químico presente na tabela periódica. Mas nem todo elemento químico que está presente na tabela periódica é um nutriente mineral. Nessa tabela periódica estão marcados os micronutrientes minerais. Nós vamos entender já já o que são micronutrientes e macronutrientes. Estão marcados macronutrientes orgânicos e estão marcados macronutrientes minerais.
Macronutrientes orgânicos: carbono, oxigênio e hidrogênio. Macronutrientes minerais: potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Micronutrientes minerais: nós temos molibdênio, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, boro e cloro. Esses são os elementos químicos que a planta exige para o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, eles são essenciais e, portanto, eles são considerados nutrientes para as plantas. E nós temos basicamente aqui dois, deixando isso bem claro. Temos os nutrientes que são orgânicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, e nós temos os nutrientes que são minerais, que são os restantes que nós já mencionamos aqui e que são retirados da solução do solo. Com relação à classificação dos nutrientes minerais, nós temos basicamente dois tipos de classificação. A primeira classificação é baseada na função fisiológica daquele nutriente nas plantas. Ou seja, o que aquele nutriente faz nas plantas. E esse foi proposto por um grupo de pesquisadores na década de 80, em que ele classifica os elementos químicos que são essenciais para as plantas em função da sua importância bioquímica ou fisiológica. Aqui nós temos 4 grupos e cada grupo tem uma determinada funcionalidade. Como, por exemplo, o grupo 1 são os nutrientes que fazem parte dos compostos. O grupo 2 são os nutrientes que são importantes no armazenamento de energia e integridade estrutural. O grupo 3 são aqueles que trabalham de forma isolada, ou seja, na sua forma iônica. E o grupo 4 são aqueles que participam de reações redox. Embora exista essa classificação, na verdade, ninguém utiliza essa classificação, mas ela existe e ela vai mostrar cada um dos nutrientes que estão localizados aqui, o que eles fazem, como que eles participam. Então, embora nós tenhamos essa classificação baseada na função fisiológica, a classificação mais utilizada é a segunda classificação, em que ela é baseada na quantidade dos nutrientes requeridos pelas plantas. Ou seja, se a planta precisa de muito daquele nutriente ou precisa de pouco daquele nutriente. E é baseado nessa classificação quantitativa de exigência nutricional que nós temos dois grandes grupos. Nós temos os macronutrientes e nós temos os micronutrientes. E essa classificação é para nos dar uma ideia da quantidade. E ela não é muito precisa, mas ela separa os nutrientes em dois grandes grupos. A planta precisa muito dos macronutrientes e a planta precisa pouco dos micronutrientes. Mas qual dos dois é mais importante para as plantas? Os macronutrientes são mais importantes para as plantas do que os micronutrientes? Ou os micronutrientes são mais importantes para as plantas do que os macronutrientes? Essa classificação não é baseada na importância. Essa classificação não é baseada na essencialidade, porque todos eles são essenciais. Ou seja, na ausência de qualquer um deles, a planta não completa o seu ciclo de vida. Portanto, o macronutriente não é mais importante do que o micronutriente, e nem vice-versa. A diferença que existe é quantitativa. Então, qual deles é mais importante para as plantas? Os dois são tão importantes para a planta quanto qualquer um deles. Na ausência de um macronutriente, a planta morre. Na ausência de um micronutriente, a planta morre. E aqui tem uma classificação de macronutrientes, aquelas que as plantas precisam mais de 1000 mg por quilograma de matéria seca, e micronutrientes, aqueles que precisam de menos de 100 mg por quilograma de matéria seca. Só aí dá para se perceber que existe uma falha no sistema. E o que acontece com o nutriente que está entre 100 e 1000? Então isso é simplesmente uma referência. O que vocês precisam lembrar é que macronutrientes a planta precisa em grande quantidade e micronutrientes a planta precisa em menor quantidade. E com relação aos macronutrientes, nós podemos dividi-los em dois grupos. Nós temos esse primeiro grupo aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio, são os macronutrientes orgânicos. E nós temos um segundo grupo, que são os macronutrientes minerais, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Você já deve ter ouvido falar em adubação NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E os micronutrientes? Os micronutrientes, nós temos 8 micronutrientes. Nós temos o molibdênio, níquel, cobre, zinco, manganês, boro, ferro e cloro. Todos eles são essenciais para as plantas e cada um deles participa de algum processo fisiológico ou de alguma molécula que é essencial para as plantas.
Então, se nós perguntarmos quais são os macronutrientes que a planta precisa, vocês vão incluir carbono, hidrogênio, oxigênio e todos os outros que são minerais. E se nós perguntarmos para vocês quais são os macronutrientes minerais, carbono, hidrogênio e oxigênio não fazem mais parte da nossa lista. Então é preciso vocês tomarem cuidado com a nomenclatura. Mas ao final nós vamos entender como cada um deles funciona, qual é o papel de cada um deles para as plantas. Aqui está mostrando uma tabela genérica, mostrando aqui os macronutrientes, mostrando aqui os micronutrientes e mostrando que são obtidos pela água e pelo CO2 atmosférico. Pela água e CO2 atmosférico está a parte orgânica, carbono, hidrogênio e oxigênio. Os obtidos do solo são os macronutrientes minerais e os micronutrientes minerais. E aqui nós temos nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. E aqui coloca silício na nossa lista. E aqui nós temos os micronutrientes: cloro, ferro, boro, manganês, zinco, cobre, níquel e molibdênio. E ele coloca sódio na nossa lista. Nós vamos entender por que dessas pequenas alterações já já. E aqui está mostrando a quantidade relativa comparativamente com o molibdênio. Então, os macronutrientes precisam em quantidade muito maior do que os micronutrientes. É isso que essa tabela está mostrando para a gente. Ninguém vai decorar isso. Isso aí é uma tabela de referência. As plantas, as diferentes espécies têm diferentes requerimentos nutricionais. Todas as plantas não são compostas de forma exatamente igual, não tem exatamente a mesma composição estrutural em termos de nutrientes minerais. E baseado nesses critérios de essencialidade é que começou, como nós já mencionamos para vocês, estudos com sistemas hidropônicos. O que eles faziam? Preparavam soluções em que eles conheciam exatamente o que estava sendo colocado e retiravam, ou seja, não adicionavam um determinado elemento químico. Então eles preparavam uma solução nutritiva com vários elementos químicos, exceto, por exemplo, potássio. E viam como que a planta crescia naquele ambiente. A planta não ia completar seu ciclo de vida, então aquele elemento é essencial, portanto, ele é um nutriente mineral. E assim foi feito de forma sucessiva. E aí surgiram várias soluções nutritivas, diversas existem no mercado. Esse é exemplo de uma chamada de solução de Hoagland, que é modificada. Só para vocês terem uma ideia, existem várias. Então, na solução de Hoagland, eu tenho macronutrientes, eu tenho micronutrientes. E eu preparo a minha solução de tal forma que ela tenha determinada composição nutricional. No caso, a solução foi proposta por Hoagland e foi modificada por pesquisadores mais à frente. Então você pode perfeitamente fazer um estudo, você está trabalhando com uma determinada planta X e você pode preparar uma solução nutritiva que seja otimizada para aquela solução, se você estiver trabalhando com hidroponia com ela. Ou você parte de uma solução que já existe, como por exemplo a que nós estamos mostrando, que é a solução de Hoagland modificada. E todos os critérios para trabalhar com solução nutritiva nós já mencionamos. O sistema radicular tem que ter aeração, vocês têm que ter um monitoramento e um controle da concentração dos nutrientes na sua solução nutritiva e vocês têm que ter um monitoramento e um controle do pH da sua solução nutritiva. Porque se nós não controlarmos o pH da nossa solução, eu posso ter um nutriente que vai estar numa forma precipitada ou indisponível para as plantas. Ou seja, não basta o nutriente estar presente, eles têm que estar presentes de uma forma assimilável pelas plantas. E assimilável significa que ele pode ser reconhecido pelo seu transportador transmembranar. E aqui vão algumas considerações importantes com relação aos nutrientes minerais. Primeiro, quantas espécies de plantas vocês consomem? Se vocês quiserem dar uma pausa aqui agora e façam a conta de vocês. Contabilizem quantas plantas que vocês consomem. Mesmo que vocês não gostem dela, que vocês consomem. Vou dar um exemplo. Posso começar com alface, agrião, arroz, feijão, milho, cana-de-açúcar. Façam a lista de vocês. Vocês vão ver que é extremamente difícil atingir as 100 espécies. E isso aí são de espécies que são agronomicamente cultivadas. E esses critérios de essencialidade, eles não foram feitos para todas as espécies que existem na natureza. Foram feitos baseados num grupo muito pequeno de plantas, que são agronomicamente cultivadas. Nós temos muito mais espécies no ambiente cerrado do que nós temos de plantas que nós comemos.
E vocês acham que alguém fez um estudo de essencialidade para uma determinada planta nativa do cerrado, que até o presente momento a gente não sabe uma aplicação de uso daquela espécie, das suas folhas, dos seus frutos, das suas raízes, da sua casca, seja o que for? Não. Imagine a quantidade de espécies que existe no bioma amazônico, que existe no bioma da Mata Atlântica, que existe na Caatinga e que existe no globo inteiro. Vocês acham que os critérios de essencialidade foram feitos para todas as espécies? Não, não foram. Portanto, essa lista não está fechada. Não é uma lista fechada. Ela vai sofrer alterações a depender da espécie. Exemplo, no caso de plantas C4 e CAN, de uma maneira genérica, o sódio se torna essencial. Plantas em presença de sódio crescem melhor do que plantas na ausência de sódio. Mas não quer dizer que todas as C4 e todas as CAN têm esse requerimento. Um outro exemplo. Tem um colega no nosso departamento de botânica, aqui na UNB, em que ele estuda uma determinada planta nativa do cerrado, em que o alumínio é essencial para aquela planta. Na ausência do alumínio, a planta cresce muito, muito mal. Quase que não chega a completar o seu ciclo de vida. Mas na presença de alumínio, ela fica viçosa, linda, cresce, dentro das características genéticas daquela espécie. Ou seja, não é uma lista fechada. Podem existir variações nessa lista. O que nós vamos chamar a atenção são para aqueles que são consolidadamente reconhecidos como essencial para as plantas que já foram estudadas e muito provavelmente vão ser para as demais espécies de plantas, sejam elas nativas ou exóticas, sejam elas do ambiente natural ou sejam elas cultivadas pelo homem. Não importa. Então tenham em mente que podem haver variações em termos disso, mas nós vamos focar na fundação, no que é comum, no denominador comum de nutrientes minerais para as plantas. Quando nós falamos das necessidades nutricionais das plantas, nós já tocamos nisso anteriormente na disciplina e vamos voltar a tocar nesse assunto aqui agora, é que essas necessidades das plantas em termos nutricionais variam de planta para planta e, além disso, na mesma planta, varia ao longo do seu ciclo de crescimento e desenvolvimento. Ou seja, plantas diferentes têm requerimentos nutricionais diferentes, quantitativamente falando, e pode ser que eventualmente tenha algum requerimento nutricional um pouco diferente, ou seja, a planta A e a planta B podem ter necessidades em termos de nitrogênio diferentes entre si, e além disso, essa mesma planta A, ela pode apresentar necessidades, requerimentos nutricionais diferentes, a depender se ela está na fase inicial de crescimento vegetativo, se ela está na fase adulta de crescimento vegetativo, se ela está entrando na sua fase de reprodução, se ela está na fase de florescimento, se ela está na fase de frutificação. E é isso que está mostrado neste slide. Nós temos a planta que tem necessidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio representado aqui. E aqui está mostrando o que está acontecendo com plantas de tomate, em termos de requerimentos ao longo das semanas. E nós podemos observar aqui, por exemplo, o potássio tem um baixo requerimento na fase inicial, mas à medida que ele vai entrar na fase de florescimento e frutificação, existe um aumento no seu requerimento nutricional. Mesma coisa acontece com o nitrogênio. Porém, magnésio não tem tanta alteração assim, a depender da fase de desenvolvimento que ele se encontra. Então isso varia em função do ciclo de crescimento e desenvolvimento daquela planta. E como que eu faço então? Sabendo que existem essas variações em termos de requerimentos nutricionais de planta para planta e ao longo do ciclo de vida de uma mesma planta, como é que eu faço para otimizar o suprimento dos nutrientes minerais para aquelas plantas? Existem duas formas de se fazer isso. Uma delas é você fazer a análise do solo. A outra é você fazer a análise da planta. Então você retira uma amostra de solo, envia para o laboratório, eles vão fazer uma análise de todos os elementos químicos presentes naquela amostra e vai te dar um relatório te dizendo, olha, este solo tem tanto de nitrogênio, tanto de potássio, tanto de fósforo. E agora você vai, sabendo dos requerimentos nutricionais da sua espécie, vai suprir aquele que está em deficiência. É para isso que se utiliza a adubação mineral. Uma outra forma é você fazer análise do tecido vegetal. Você pega uma amostra da sua planta, manda para o laboratório,
e você diz o que quer que eles sejam analisados. E eles vão analisar em termos da composição de elementos químicos que você solicitou. Então vai dizer que essa planta que você enviou tem tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio, tanto de cálcio, tanto de enxofre, tanto de magnésio e por aí afora. E sabendo a composição nutricional daquela espécie, daquela variedade, em condições em que ela está crescendo de forma sadia, você pode fazer uma complementação em termos de adubação, seja adubação mineral no solo, ou seja por adubação foliar, para suprir aquele nutriente que está deficitário, que está abaixo do ótimo. Então, baseado na análise do solo e na análise do tecido vegetal, você pode tentar otimizar o suprimento dos elementos químicos que a planta precisa, ou seja, dos nutrientes que a planta precisa. E nós já vimos esse gráfico também, que mostra a concentração do nutriente no tecido e mostra o crescimento ou a produtividade, algum parâmetro que mede o crescimento da planta. E nós temos as plantas com basicamente 3 regiões de crescimento. Nós temos a zona de deficiência, nós temos a zona adequada e nós temos a zona de toxicidade. Quando a gente fala sobre a zona de deficiência, significa o quê? Significa que à medida que aumento a concentração de nutriente disponível para a planta absorver, a minha produtividade vai aumentando de forma linear mesmo. Significa que aquele nutriente estava em deficiência. Então, suprindo aquele elemento químico, aquele nutriente, a planta cresce mais, até atingir o que nós chamamos de concentração crítica. Concentração crítica é aproximadamente 90% da taxa de crescimento máximo. É isso que se busca do ponto de vista prático. Não se busca 100%. Atingir 90% já é mais do que o suficiente. 90% é uma região, não é um número. Por quê? Porque a partir deste ponto o incremento não é mais linear. Começa a haver uma saturação. Começa a atingir um patamar. Então agora, à medida que eu vou aumentando a concentração de nutriente, que eu estou fazendo uma adubação suplementar para isso, o meu ganho, o meu retorno já não é mais tão significativo. E o objetivo de quem trabalha com agricultura, como qualquer negócio, é você otimizar o seu processo, ou seja, aumentar o seu lucro, seja ele qual for. Não interessa para o produtor ganhar o prêmio de maior produtividade na região de Brasília, na região do Distrito Federal. Para o produtor, o que interessa para ele é quanto de lucro ele vai ter no final da sua safra, quanto de dinheiro vai sobrar para ele. Às vezes o agricultor ele prefere produzir menos, gastando menos, mas tendo um lucro maior do que ganhar um prêmio, um troféu. Parabéns, você ganhou o prêmio de produtividade, ótimo. Mas você gastou muito mais nutrientes para você ter um ganho menor, para você atingir aquele patamar máximo de 100% determinado pelo código genético daquela espécie, daquela cultivar, daquela variedade. E sair no final da safra com um lucro menor. Então se busca atingir essa concentração crítica. Desse momento em diante, nós caímos na zona adequada. Ou seja, é a zona em que a planta vai ter a maior produtividade determinada pelo seu código genético. E agora não adianta eu aumentar a concentração mais, porque eu não vou ter nenhum ganho a mais na minha produtividade. Ela está saturada, é o limite de produtividade. Então, na verdade, a zona adequada é conhecido como consumo de luxo. Ou seja, a planta tem disponível, está na solução do solo, chegou, tem transportador, eu absorvo. Mas eu não tenho nenhum retorno em função dessa absorção. Porque a planta não vai produzir mais porque absorveu mais. Não adianta você aumentar a sua adubação, porque não vai ter nenhum reflexo na sua produtividade. Você estaria jogando dinheiro fora. E por último, nós caímos na zona de toxicidade. Por quê? Porque à medida que ela vai absorvendo nutrientes, começa a acumular aqueles nutrientes dentro da própria célula. E pode chegar a um determinado nível tão elevado essa concentração dentro da célula que ele começa a trazer problemas. Pode trazer problemas em termos osmóticos, pode trazer problemas em termos de reações enzimáticas, pode trazer uma série de transtornos. Raramente a planta vai encontrar uma situação em termos de nutrição mineral em que ela vai atingir a sua zona de toxicidade. Mas as plantas podem perfeitamente atingir essa zona de toxicidade quando estão crescendo num ambiente em que elas não estão adaptadas a ele. Por exemplo, se você pegar uma planta de tomate
e plantar em uma região que tem uma alta concentração salina, por exemplo, de sódio no solo. E isso pode fazer com que ele absorva muito sódio, se houver transportadores para ele, e isso pode trazer problemas porque o sódio não tem nenhum benefício para as plantas de tomate. E vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. E se a planta não tiver mecanismo de detoxificação, de eliminar esse excesso de elementos químicos, ela pode trazer problemas para a planta. Então, quando a gente olha esse gráfico, o objetivo da adubação mineral ou adubação corretiva, que é a adubação foliar, é você suprir as necessidades da sua zona de deficiência com o objetivo de atingir a concentração crítica, que é o ponto em que a produtividade das plantas atinge aproximadamente 90%. E aqui está uma tabela comparativa da composição mineral da parte aérea entre alfafa e milho. E vocês podem ver que está separado entre macronutrientes e micronutrientes. E vocês podem perceber que os macronutrientes, a concentração está em percentagem, enquanto que os micronutrientes, a concentração está em parte por milhão, ppm. E aqui eu vou citar apenas alguns nutrientes minerais para chamar a atenção de vocês para eles. Considerando que essa composição é de uma planta saudável, crescendo em pleno vigor, por exemplo, o cálcio. Na folha de alfafa, ela tem aproximadamente 1,7% de cálcio, enquanto que as folhas de milho têm 0,4%. Ou seja, tem 4 vezes mais cálcio na alfafa do que tem no milho. Enxofre tem 0,29% na alfafa e tem 0,18% nas folhas de milho. E assim sucessivamente. Esse raciocínio vale tanto para os macronutrientes, quanto para os micronutrientes, quanto para aqueles que são considerados essenciais para algumas plantas. No caso aqui, citando o sódio para a alfafa, tem 4.300 ppm, enquanto que o sódio para as plantas de milho é de 127 ppm. O que essa tabela nos mostra? Que existem variações na composição nutricional entre as plantas. É isso que essa tabela nos mostra. E quais são os fatores que podem afetar a absorção dos nutrientes minerais? Alguns fatores são fatores abióticos, como, por exemplo, a concentração do nutriente que está presente no solo ou a disponibilidade daquele nutriente, que está diretamente relacionado com o efeito de pH. E nós já vimos essa tabela antes. Então, eu posso estar crescendo uma planta em condições hidropônicas e ela está apresentando sintomas que a gente chama de deficiência nutricional, porque não tem o nutriente em concentração ideal para ela. E pode ser que o nutriente esteja presente, mas o pH não seja o pH em que aquele nutriente esteja de uma forma disponível para a planta. Porque o ideal é que o pH varie em torno de 5,5 a 6. Porque nessa faixa, a grande maior parte dos nutrientes vai estar numa forma disponível para ser absorvido pelas plantas. Então não basta que o nutriente esteja presente, é preciso que ele esteja presente e que esteja disponível para as plantas. Uma outra característica importante, abiótica, que afeta a absorção, é a disponibilidade de água. Eu tenho que ter água no meio. Outro fator, que nós já discutimos isso antes, o efeito de cargas. Ou seja, os nutrientes têm cargas e eles podem interagir com outras substâncias que estão presentes no solo. Por exemplo, o CTC e o CTA, e eles serem adsorvidos em função disso. Isso vai afetar a sua disponibilidade para as plantas. E essa figura nos mostra o efeito da água na nutrição mineral. Primeira coisa que a água participa é na solubilização daquele nutriente. O nutriente, para ser absorvido, ele tem que estar na solução do solo. Não tem como a planta absorver nada do solo se não estiver dissolvido na água. A água é um meio que traz o nutriente para perto da raiz. Seja para ele ser absorvido via simplasto ou seja para ele ser absorvido via apoplasto. Independente da via de absorção, em algum momento a água vai trazer o nutriente e colocar ele em contato com a membrana plasmática. E nesse instante a membrana plasmática é que vai exercer seu papel de permeabilidade seletiva e vai determinar quem entra e quem não entra. A água vai entrar e o nutriente vai entrar ou não se tiver transportador específico para ele. E além disso, a água ela influencia no crescimento radicular. E é o que está mostrado aqui no canto direito. Aqui eu tenho um solo seco e aqui eu tenho um solo irrigado.
Quando a planta está crescendo no solo irrigado, ela tem um crescimento radicular maior do que quando ela tem uma menor disponibilidade de água. Por quê? Porque a água influencia diretamente no crescimento das células. É a água responsável pela pressão de turgor, que é responsável pelo alongamento celular. Se eu tenho menor disponibilidade de água, eu tenho menor alongamento celular e, portanto, aquelas raízes vão explorar um volume de solo menor. Então, a planta no solo irrigado há um maior crescimento radicular e, portanto, ela consegue explorar um volume de solo maior do que uma planta crescendo no solo com menor disponibilidade de água. Mas existem também os fatores bióticos que influenciam na absorção dos nutrientes minerais. E eles são determinados geneticamente pela espécie. Então, cada espécie tem as suas características genéticas determinadas em termos quais são os requerimentos nutricionais daquela espécie e como que aquela planta cresce em determinadas condições. Ou seja, ela afeta diretamente o crescimento radicular e afeta também a composição das membranas celulares. E se ela afeta a composição das membranas celulares, ela afeta tanto a parte lipídica quanto a parte proteica. Então, ela afeta também a seletividade das membranas. Então, espécies diferentes têm requerimentos nutricionais distintos e terão transportadores transmembranares específicos para aquela espécie. E a genética, ela influencia sim no crescimento radicular. Como vocês já viram em anatomia vegetal ou introdução à anatomia vegetal, nós temos dois grandes grupos de comportamentos típicos de raiz. Nós temos as raízes fasciculadas e nós temos as raízes pivotantes. Existem diversos tipos de raízes fasciculadas e diversos tipos de raízes pivotantes, mas todas têm uma característica em comum. As raízes fasciculadas você não consegue determinar uma raiz principal, enquanto que nas raízes pivotantes você consegue determinar a raiz principal. Mas mesmo plantas que têm raízes fasciculadas, elas podem ter crescimento diferente. Mesmo plantas que têm raízes pivotantes, elas podem ter crescimentos diferentes e terão. E isso é determinado geneticamente. Além disso, outro fator biótico que influencia diretamente em termos de absorção de nutrientes minerais é a capacidade daquelas raízes de interagir com micro-organismos do solo. Exemplos disso são as micorrizas e as FBN, fixação biológica de nitrogênio. Micorrizas são fungos que fazem simbiose com raízes de determinadas espécies. Esse é um processo extremamente complexo, em que as plantas vão fornecer algumas coisas para esses fungos. Nós temos endomicorrizas, ectomicorrizas, todo o universo à parte, nós não vamos entrar aqui, mas as plantas oferecem alguma coisa para as micorrizas e as micorrizas, por sua vez, oferecem coisas para as plantas. Existe um processo de trocas entre elas. E neste caso, a título de exemplo, as micorrizas aumentam o volume de solo explorado, permitindo uma maior absorção de nutrientes do solo. Não vou entrar em mais detalhes do que isso. Então, são relações positivas de interação entre micro-organismos que crescem no solo e as plantas. O outro exemplo é chamado de FBN, fixação biológica de nitrogênio. São bactérias que são capazes de formar esses nódulos na raiz. E essas bactérias, então, vão conviver de forma simbiótica com aquelas plantas que são capazes de interagir com aquelas bactérias. Isso é uma relação extremamente específica, que nós vamos entender quando a gente estudar o nitrogênio. Então, essas bactérias fornecem algumas coisas para as plantas e as plantas oferecem outras coisas para essas bactérias. É uma interação positiva para os dois. No caso aqui, a título de curiosidade, que nós vamos estudar mais à frente, está relacionado com a absorção do nitrogênio atmosférico. Resumindo, nessa videoaula nós vimos basicamente o que é um nutriente mineral, que ele obrigatoriamente tem que atender os critérios de essencialidade. E relembrando, todo nutriente mineral é um elemento químico, mas nem todo elemento químico é um nutriente mineral. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!